Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares. Gente, hoje a gente vai fazer a correção, tá certo? Da atividade de revisão, que foi a atividade de revisão para a prova, tá certo? Bom, aqui tá as duas questões, tá certo? Só que eu vou colocar em um outro aplicativo que a gente possa desenvolver a questão, tudo bem? Vamos lá. Bom, aqui é a primeira questão, tá certo? Então vamos fazer a resolução dessa questão. A questão número 1. Considere o hidrocarboneto cuja fórmula molecular é C7H14 e que apresenta a estrutura abaixo. Apresente o nome correto pela IUPAC do hidrocarboneto. Então ele está pedindo aqui o nome do hidrocarboneto, tá certo? Então, lembrar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a cadeia principal. Vamos identificar a cadeia principal. Então, certo. Desculpa, vou só mudar a cor para a gente poder identificar. Aqui é a minha cadeia principal, não é isso? Essa é a cadeia principal do meu composto. E apresenta aqui duas ramificações, tá certo? Nesse caso, ramificação, e aqui também é uma ramificação, tá ok? Então eu tenho minha cadeia principal e tenho duas ramificações. Bom, opa, vou botar aqui um pouquinho. Bom, na minha cadeia principal eu observo aqui uma insaturação. Se eu observo saturação, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é da regra que diz que a insaturação deve sempre estar mais próximo do carbono 1. Se ele é o carbono 1, bem aqui, tá, na interseção entre as duas retas, é o carbono 2. Aqui o 3, interseção carbono 4. E aqui é o carbono 5. Tá certo? Lembrando que eu tenho as duas ramificações. Essas ramificações, todas elas estão presentes no carbono 4. Tá? Vou dar nome aqui para essas ramificações, tá certo? Essa ramificação e essa, elas são iguais, ela tem a mesma quantidade de átomos de carbono, tá certo? Todas as duas ramificações, elas recebem o nome de metil, tá certo? Então elas vão estar no carbono 4, elas recebem o nome de vamos voltar aqui. Ela recebe o nome de metil, tá certo? Recebe o nome de metil. Bom, agora a gente vai juntar todas as informações e vamos dar o nome do nosso composto, tá certo? Vou colocar o nome do composto aqui embaixo. Bom, eu sei que eu tenho duas ramificações. As minhas duas ramificações elas se apresentam no mesmo carbono, que é o carbono 4. Tá? Só mudar aqui a cor da letra. Se apresenta no carbono 4. Então 4,4, porque são as duas indicações, né, onde está cada ramificação. E nesse caso a gente tem que repetir o valor numérico de cada ramificação, 4,4 traço. A minha ramificação é chamada de metil, mas as duas têm uma repetição, né, uma repetição. Então uso o prefixo di para dizer que é duas vezes a ramificação metil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Só que no meu carbono 1 eu tenho uma insaturação. No carbono 1 eu tenho uma insaturação chamada de en, que é a ligação dupla. E a terminação O possui um hidrocarboneto. Então o nome desse composto é 4,4 dimetilpenta-1-eno. Tá certo, galerinha? Bom, vamos agora para a questão número 2, né? Para a gente finalizar a nossa revisão de atividade, tá bom? Ela pede para que você dê o nome correto do composto orgânico abaixo. Primeira coisa que a gente tem sempre que lembrar, identificar a cadeia principal. Então, regra, identificação da cadeia principal. Tá certo? É a primeira coisa que eu vou ter que fazer no meu composto, é identificar a cadeia principal. Tá certo? Identificar a cadeia principal. Segunda coisa, enumeração da cadeia. Eu vou ter que enumerar a cadeia em ordem crescente e ordem decrescente. E aí a gente tem que lembrar sempre que o meu composto, né, se ele apresentar uma insaturação, a insaturação deve estar mais próximo do carbono 1. Então, peraí. Então vamos lá. Esse é o carbono 1, o carbono 2, o 3, o 4. Esse é o carbono 5 e o carbono 6. Professor, por que eu não posso começar daqui, sendo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6? Por que eu não posso dar essa ordem?
Tá? Por que eu não posso usar essa ordem? Já que as minhas ramificações vão estar no carbono 2, não no 5, por conta da ordem de importância, tá certo? A ordem de importância diz que a insaturação ela vem primeiro e depois vem a minha ramificação. Então a ordem de importância diz insaturação primeiro e depois a minha ramificação, tá certo? Continuando aqui o nome do meu composto, então como é que ele vai ser dado? Lembrando, nós temos aqui duas ramificações, não é isso? Tenho aqui, ó, essa ramificação e também tenho aqui embaixo, tá certo? Então eu tenho duas ramificações. Vamos dar o nome do composto agora, tá certo? Bom, eu sei que eu tenho duas ramificações, tá certo? Cada ramificação dessa, eu não coloquei aqui, recebe o nome, tanto essa como essa, elas vão receber o nome chamado de que, meninos? De que? Se é um único carbono, met, e a terminação il, metil. Então quer dizer que essas duas ramificações têm o nome de metil, tá certo? Essas duas ramificações recebem o nome de metil e todas as duas se identificam, né, no mesmo carbono, tá certo? Só tem uma repetição. Então vamos dar o nome do nosso composto. O nosso composto ele tem nome de quê? Eu sei que ele tem duas ramificações. No carbono 5 e no carbono 5 eu tenho a mesma ramificação. Se é a mesma ramificação, de prefixo de repetição 2, metil, o nome da ramificação. E a cadeia principal tem quantos carbonos? 6. Então dou o nome de hexa. Hexa. Só que eu tenho uma insaturação presente no carbono 2, bem aqui, ó. Então 2 em, e a terminação O possui um hidrocarboneto, não é isso? Esse é o nosso composto. Então a alternativa correta seria a letra E, 5,5 de metil hexa 2-eno, tá certo, galerinha? Aqui, tá certo? Foi a revisão, né? Foi a resolução dessas questões, tá bom? E aí, explicando um pouquinho até da prova, né? Na prova, gente, eu pedi a vocês que vocês colocassem as regras, tá? Regra de menor valor, regra de importância, identificação da cadeia principal, enumeração da cadeia por ordem crescente e decrescente. Então essas eram as regras que estavam sendo pedido na questão, tá certo? Lembrando que eu tentei analisar tudo escrito, tá certo? E tentei chegar à melhor análise da questão para chegar a gerar uma nota de vocês, tá certo? Então essa foi a forma que foi adotado, tá certo? Porque foi o que a questão pediu a vocês. E qualquer dúvida vocês podem conversar comigo no privado, tá certo? Tenha bons estudos, bom descanso e até uma próxima. Tchau, tchau, meninos.